Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Para começar, vamos viajar no tempo. Minas Gerais, finalzinho do século XVIII. Uma época de muito ouro, né? Mas também muita tensão no ar. Exato. A coroa portuguesa ali firme, cobrando pesado o quinto, 20% de todo o ouro. E como se não bastasse, pairava a ameaça da derrama. Isso era, assim, um gatilho e tanto. Explica melhor essa derrama. O que era exatamente? Basicamente, era uma cobrança forçada, né? A coroa dizia que a colônia tinha dívidas e, para quitar, podia confiscar os bens do pessoal. Nossa, dá para imaginar o pânico, principalmente para quem tinha posses. Com certeza. A elite mineira ficou bem apavorada. Viu o patrimônio em risco. E é aí, nesse clima tenso, que surge a Inconfidência Mineira, o nosso tema de hoje. Uma conspiração que nasceu justamente dessa revolta, dessa insatisfação com Portugal. Então, nossa missão aqui é entender o que foi esse movimento, quem participou, o que aconteceu e, talvez o mais importante, por que a gente fala tanto disso hoje? Qual o legado? Né? Vamos usar a análise histórica para isso. Vamos lá. Ok, então, de onde veio a inspiração para essa galera? Olha, vinha de vários lugares. As ideias do iluminismo, sabe? Liberdade, razão, que circulavam muito na Europa. Ah, e os Estados Unidos tinham acabado de ficar independentes, né? Isso deve ter pesado. Pesou muito. Era um exemplo concreto ali do lado de que era possível romper com a metrópole. O plano deles era ousado. Proclamar uma república em Minas Gerais. Uma república. E tinha mais coisa. Sim, queriam fundar uma universidade em Vila Rica, o que mostra bem essa influência iluminista, do conhecimento e tal. Interessante. E quem eram essas pessoas? Só militar? Só intelectual? Não, o grupo era bem diverso, viu? Todos da elite, claro. Tinha militares como o alferes Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes. O famoso Tiradentes. Ele mesmo. Mas tinha também poetas importantes como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Inácio José de Alvarenga Peixoto. Nomes conhecidos da literatura. Exato. E figuras religiosas também, padres como Rolim, Carlos Correia de Toledo. Até membros da administração, como o coronel Francisco de Paula Freire de Andrade. E outros como o jovem José Álvares Maciel. Nossa, era gente de peso mesmo. Mostra que a insatisfação estava bem espalhada ali na elite mineira, né? Com certeza, era um reflexo de um descontentamento amplo naquela camada da sociedade. E o Tiradentes? Ele era só mais um ou tinha um papel diferente? Olha, Tiradentes talvez fosse o mais vocal, o mais ativo na propaganda das ideias. Ele falava mais abertamente, buscava apoio em diferentes grupos. Entendi. Ele era o mais radical, talvez. Possivelmente. Enquanto isso, do outro lado tinha o governador, o Visconde de Barbacena, representando Portugal. Mas, bom, a conspiração não deu certo. Pois é, aqui a história dá uma virada, né? Aconteceu a traição. Sim, o movimento foi denunciado. Figuras como Joaquim Silvério dos Reis, Coronel Basílio de Brito, Inácio Correia de Pamplona, eles entregaram os companheiros para a coroa. E por quê? O que eles ganhavam com isso? Dinheiro, ou melhor, perdão de dívidas. Eles esperavam que, delatando a conspiração, a coroa perdoasse as dívidas fiscais deles. Irônico, né? Justamente o medo da cobrança. Nossa, que reviravolta. Motivações bem pessoais por trás de um ato com consequências tão grandes. Exatamente. E com a denúncia, a coroa agiu rápido. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro em maio de 1789. E aí começou um processo longo, né? Longuíssimo. Foram 3 anos de processo. Prisão na cadeia velha. Depois na fortaleza da Ilha das Cobras. 11 interrogatórios. E nesses interrogatórios, como ele se comportou? É interessante notar uma mudança. No começo, parece que ele negou. Até entregou alguns nomes. Mas no final, O que aconteceu no final? percebendo que a pena mais dura recairia sobre ele de qualquer forma, ele mudou. Assumiu, tipo assim, toda a responsabilidade principal pela conspiração. Uau, assumir tudo sozinho. É uma postura forte diante da morte iminente. Fica a pergunta do porquê, né? É algo que gera muita discussão mesmo. Mas o fato é que ele foi condenado à forca e os outros tiveram penas mais brandas, como o degredo. E depois da execução, a coroa tentou apagar a história? Totalmente. Houve um esforço para silenciar o episódio. Por quase 100 anos, a Inconfidência e o próprio Tiradentes ficaram meio esquecidos, sabe? Era um assunto proibido, incômodo. 100 anos. E como isso mudou? Como o Tiradentes virou o herói que a gente conhece?
A grande virada veio com a proclamação da República, em 1889. O Brasil virou república e precisava de símbolos, heróis nacionais para esse novo regime. E aí eles desenterraram a Inconfidência. Exatamente. Resgataram a história e deram um novo significado. Tiradentes, aquele alferes executado quase um século antes, foi transformado no mártir da liberdade, no precursor da República. Faz sentido. Precisavam de uma figura que representasse essa luta contra a opressão, mesmo que a luta dele não tenha sido exatamente pela República como a de 1889. Perfeito. E aí criaram o feriado de 21 de abril, dia da execução dele. Foi uma construção de memória muito bem feita para consolidar um novo regime. Então, para a gente amarrar tudo, tivemos uma conspiração em Minas, da elite, contra Portugal. Inspirada lá fora, mas motivada por questões locais como impostos, isso, que foi traída antes de acontecer de fato. O membro mais falante, digamos, foi executado. E depois de muito tempo, ele foi transformado num símbolo nacional. É uma história fascinante sobre como a memória de um evento pode ser moldada, né? A Inconfidência em si não derrubou o poder português, mas a sua história serviu para construir uma identidade republicana para o Brasil. Pode ser vista, então, como uma primeira semente, talvez? Mesmo que tenha sido abafada por tanto tempo? Sim, ou como um sintoma das tensões da época. E o legado mais forte talvez seja essa capacidade de transformar um evento reprimido e uma figura inicialmente esquecida num pilar da identidade nacional. Mostra o poder que a narrativa tem. Isso nos deixa com uma última provocação para o nosso ouvinte pensar. Se a memória da Inconfidência ficou guardada na gaveta por quase um século, o que essa escolha posterior do Tiradentes como herói nacional diz sobre o Brasil que nascia com a República? Quais eram as necessidades daquele momento? Fica aí a reflexão.